Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui nesse sabadão, dia 8/8, para poder trazer alguns esclarecimentos a respeito da técnica do descarrego que a gente subiu na playlist do Energo Fitness. Então, se você já fez essa técnica ou se não fez, caiu nesse vídeo de paraquedas aqui, saiba que a ideia é trazer os esclarecimentos iniciais para poder desenvolver melhor essa técnica e seguir para as próximas. Então, o primeiro ponto é que aparentemente ela possa ser vista como uma técnica simples, mas ela traz uma complexidade sem igual dos passo a passos, né, que a gente precisa fazer até chegar no autodomínio energético. Tema que a gente vai desenvolver na playlist do estudo do livro vibracional. Mas voltando para cá. Então, essa playlist do Energo Fitness, ela é complementar ao estudo do livro vibracional e a gente começou pela técnica do descarrego, que ela é completa, apesar de simples, ela é muito completa em relação a inúmeros pontos, né, de desenvolvimento ali das energias, no que toca a questão do animismo, né, do poder da minha vontade em usar as energias e assim mesmo fazê-lo por consequência. Então a técnica ela vai começar pelo estado de relaxamento. Esse é um ponto importante porque o estado de relaxamento, às vezes a gente está vivendo um piloto automático do dia a dia e a gente nem para perceber como estamos. A gente nem para perceber nosso estado interior. Então, será que nós somos capazes nesse momento de nos induzirmos um relaxamento profundo? Se a gente não é capaz, se a gente nunca pensou nisso, se a gente não tem a referência do que seria um relaxamento profundo, né, para entender ali o nosso atual estado no dia a dia, o primeiro ponto da técnica é esse do relaxamento. Então, ela vai trazer questões voltadas, por exemplo, à questão física, né, de você ir relaxando o físico, soltando os pontos de tensão, tem um passo a passo para que isso seja cumprido, até, por exemplo, a gente tranquilizar e relaxar a nossa mente. Porque muitas vezes o meu físico pode estar relaxado, só que a minha mente está lá, a milhão trabalhando. Ansiedade, problemas de todos os tipos, preocupações, etc. Então é importante estar com o físico relaxado, é importante estar com a mente relaxada. E para isso, o primeiro passo dela, ela traz isso. Por isso vocês observem que a velocidade que eu falo é uma velocidade naturalmente mais devagar do que o normal, para que vocês possam ao mesmo tempo ir estudando os comandos e prestando atenção na sequência dos eventos e memorizando tudo aquilo para poder ir dando esses comandos em vocês sem a necessidade de um áudio guiado. Então, isso por si só já seria uma técnica. Saber induzir-se um estado de relaxamento. Geralmente, para quem é adepto, né, à projeção astral ou a qualquer atividade energética induzida, o estado de relaxamento ele é fundamental. A gente começar um trabalho, por exemplo, de ambulatório, um trabalho de harmonização energética, um trabalho para uma técnica guiada, com um mínimo ali de relaxamento físico e relaxamento mental. Então, preste atenção, esse é o primeiro ponto. Depois a gente segue para um passo que eu chamo de intenção e elevação da vibração. Então, nesse momento, é importante a gente esclarecer o que a gente deseja, o que a gente está buscando, o que a gente quer com aquilo. E aí, para que se faça essa intenção de uma maneira imparcial, ou seja, de uma maneira em comunhão com as leis maiores universais, eu te convido a ir na playlist do módulo preparatório, módulo de expansão da consciência, e estudar os vídeos que estão relacionados com a postura básica de canal, principalmente aqueles relacionados com a cosmoética.
porque são assuntos que vão despertar ali um senso sobre as leis maiores, sobre estarmos na postura das leis maiores, sem infringir o livre-arbítrio alheio em função de ignorância nossa, por mais que estejamos com boas intenções, mas uma ignorância em relação a como as coisas funcionam pode ser que nos coloque nessa armadilha. Então, nesse momento, eu trago, né, sobre esse esclarecimento, sobre um exemplo sobre como intencionar de uma maneira cosmoética. Ó, para que o melhor comigo aconteça, para que o melhor comigo com as pessoas, por exemplo, tá lá alguns exemplos. E a conexão com Deus, né? Obviamente ali trazendo Deus, trazendo os mentores em agradecimento, agradecimento pela oportunidade, agradecimento pela proteção e etc, para que a gente se mantenha ali numa afinidade, uma afinidade de vibração para a gente poder captar o máximo possível das inspirações que chegam durante o momento. Porque a técnica ela não é rígida. A gente pode ir melhorando, a gente pode ir dando o nosso tempero. Então esse seria o segundo passo, né? Elevar a vibração para a gente se conectar melhor com os mentores, né? Colocar uma intenção ali em cosmoética, uma intenção imparcial, ou seja, em fluxo com as leis maiores universais. E aí então a gente segue pro exercício. E aí o exercício vocês vão ver que ele tem alguns passos. Esses passos, o primeiro seria o da absorção. Então a gente está falando de uma absorção de uma energia que ela tem uma qualidade em específica, a energia telúrica. Mas observem que nessa energia telúrica eu direcionei para a base cristalina, ou seja, a energia dos cristais. E aí, para quem já acompanha um pouco dos nossos estudos, sabe que energia ela tem qualidades diferentes, frequências diferentes. Então, isso não quer dizer que uma energia é melhor que a outra, mas quer dizer que, em alguns momentos, em alguns contextos, eu tenho preferência por determinadas frequências energéticas. Por exemplo, tem um momento que eu vou ter uma afinidade em função do estado que eu estou em ir fazer um banho de cachoeira, ao invés de fazer uma caminhada no bosque. Então, tem a energia do bosque, ela é diferente da energia, por exemplo, das águas na cachoeira. Que é diferente, por exemplo, da energia do sol, dos cristais. Cada uma delas, a hidroenergia, a fitoenergia, a cosmoenergia, cada uma delas tem uma qualidade, uns atributos. E muitas vezes eu estou precisando de determinados atributos e não de outros. Ou todo dia eu almoço o mesmo tipo de comida. De vez em quando eu tenho necessidades variadas. Então é isso. É importante vocês saibam disso. É importante entenderem que ali eu direcionei para a absorção da energia cristalina, da energia telúrica relacionada com os cristais. E tudo isso pelo poder da tua vontade, ou seja, é anímico. Pela tua decisão, pelo poder da tua vontade, usando a tua mente para auxiliar nisso aí, a gente então começa a absorver essa energia dessa qualidade específica. Esse por si só já seria e será um exercício completo para a gente aprender a se desenvolver nessas questões. A parte de relaxamento também seria e será um exercício por completo para ajudarmos, para nos ajudar a gente se desenvolver nesse quesito. E aí, depois da absorção, a gente está falando ali da mobilização. O que é a mobilização? É a energia que agora, no meu corpo, eu vou movimentá-la. Então, a gente trabalha com a mobilização de energia da base da coluna ali do cóccix até mais ou menos na base do pescoço.
E essa mobilização é importante para que a gente possa observar aspectos sutis, não só nos desenvolver, né, em relação a esses comandos, né, de fluidez, de fluxo. Vocês percebam que o tempo todo eu estou colocando ali, né, a questão da energia ser trabalhada em pulsos, porque tudo é trabalhado em pulsos, desde o nosso sangue no nosso corpo, ele é bombeado pelo coração em pulsos. Quando, quando a velocidade de bombeamento do coração aumenta, né, esses pulsos eles ficam tão próximos uns dos outros que parece que está uma corrente contínua, mas não é. Ela está em pulsos muito rápidos, pode estar em pulsos muito devagar. A natureza trabalha em pulsos, então é importante a gente entender isso aí, a gente respeitar e a gente utilizar do princípio inteligente da natureza para a gente obter melhores resultados. Então, aprender a movimentar essas energias e impulsos de maneira constante por todo o nosso corpo, observando os entraves energéticos que ali estão. Então, de repente, por N fatores, e não interessa o porquê, eu estou com alguns chakras, com alguns meridianos que eles estão obstruídos, seja por uma tensão física que está ali me impedindo, mas essa tensão física, a maior parte dela deveria ter sido resolvido no relaxamento, ou seja, por questões energéticas mesmo. Se for por questões energéticas, então a gente vai entrar um momento que a gente vai aprender a liberar essas obstruções para a energia fluir, para a gente ganhar o quê? Fluidez nas nossas energias. E aí tem uma técnica também ali que está colocada, né? Para aprender a dissolver, para aprender ali às vezes a quebrar. Então a imaginação nossa, ela é um recurso, é uma ferramenta que serve de base para gerar o sentimento que de fato fará com que o resultado seja alcançado. Então só imaginar não basta. Então vocês percebam que eu coloco também ali, olha, sinta, sinta, observe, mas sinta, porque é o sentimento, é o sentir, é essa convicção que nos leva ao resultado, que nos leva ao animismo, que é o poder da nossa vontade, mas a vontade tem que ser genuína, o comando tem que ser verdadeiro, tá? Então vocês observem que vai ter essa parte, vai ter a outra parte depois, que é da exteriorização. O pessoal hoje em dia chama de emissão. A emissão das energias. Então, a emissão das energias por si só seria também uma técnica, e será uma técnica. Mas ali eu já estou falando um circuito completo. Estou absorvendo, estou mobilizando, movimentando, estou desobstruindo, ou seja, estou fluidificando as minhas energias e eu estou então emitindo as minhas energias. Por isso que eu falo, ora observe um desses pontos, trabalhe eles, ora observe o outro, até chegar no comando final de observar, né, ou seja, colocar foco na emissão das energias, que está, obviamente, impregnando o ambiente que você está. Então, você está exteriorizando, quando a gente exterioriza para, a gente emite para alguma coisa ou para algum lugar. Ela não pode ir ao léu. E aí a gente dá o comando. Essas energias que estão sendo emitidas, que elas então, assim como um gás, né, se impregnem no ambiente inteiro que eu estou, criando uma camada de proteção. Uma camada de proteção porque eu estou colocando a minha assinatura energética de maneira intencional nesse ambiente, criando cada vez mais afinidade com a minha frequência, o que por si só, dependendo do meu estado emocional, poderá ser favorável para mim ou desfavorável, né? Então, a elevação, né, da vibração lá atrás, para que quando a gente descarregue tudo isso no ambiente, a gente descarregue com boa sintonia, com boa frequência, com boa vibração, com amor, com carinho, com cuidado, com calmaria.
certo? E aí, então, o circuito fechado, no sentido de observar tudo isso de uma maneira mais ampla acontecendo, como um todo. Assim como se estivesse num avião, observando um carro saindo do ponto A e indo em direção ao ponto B. Se você estiver no carro, você só tem a impressão ali do momento que você está. Mas se você está no avião, você vê a trajetória por completa e você vê o carro se deslocando. Então, essa visão mais expandida, né, um olhar ali mais distante, mais afastado, nos faz capaz de observar o exercício como um todo. Saindo da Terra, impulsos, sendo absorvido impulsos, mobilizando impulsos, e emitindo impulsos, e criando a proteção no ambiente. Então, tudo isso como sendo um único bloco, um circuito. E aí, depois desse passo, obviamente, a gente está levando você a aumentar o nível de criticidade para entender que, por uma decisão pessoal, a gente pode modificar a intensidade da energia. Tanto para deixá-la mais intensa em qualquer um desses momentos, assim como em todos os momentos, num todo do exercício, ou assim como diminuir a intensidade. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com energia, a gente precisa ter essa sensibilidade. Se eu vou fazer um ambulatório em alguém, se eu vou aplicar energia em alguém, não necessariamente a maior intensidade é o melhor. Às vezes a pessoa precisa ir criando permeabilidade. E para ela criar permeabilidade, a gente precisa ir devagarzinho. A gente precisa ir criando afinidade com ela, criando coerência. E dependendo do momento que a gente está, intensifica mais um pouco. Dependendo do momento, mais um pouco. Então é importante você saber e é importante você entender que isso tudo está à tua disposição, só depende de você. E então, feito essa parte, a gente entra para a comparação. Então, eu estou falando de um estado de observação, que isso é super importante no início. Não só observar o meu corpo, mas observar as minhas emoções, observar as minhas energias, observar a minha mente, como eu estou no momento, como eu estou entrando no exercício e como eu estou saindo do exercício, para poder entender a repercussão que ele teve. Sem desenvolver essa base, como que eu posso identificar aquilo que se aproxima de mim? As energias que se aproximam de mim, seja das pessoas encarnadas ou seja das pessoas desencarnadas. Por quê? Porque se eu não estou lúcido no meu dia a dia, eu vou fazer meu trabalho, eu vou seguir pro almoço, vou fazer meu exercício, vou fazer meu estudo, eu vou interagir com as pessoas de frentes diversas. E eu simplesmente vou no fluxo sem compreender ali como eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, o que eu estou captando, como é que está o meu corpo, o que eu estou precisando. Sem ter essa lucidez, a gente não consegue discernir aquilo que é nosso daquilo que a gente captou que não é nosso. Porque muitas vezes a gente capta, olha só, isso é importante. Todas as pessoas encarnadas neste planeta, neste atual momento, que se saibam, são médiums, em maior ou menor grau. A mediunidade é um atributo junto ao animismo, dentro do parapsiquismo da pessoa. Então, às vezes a pessoa nem sabe sobre tudo isso, mas está captando irradiações de outras pessoas encarnadas ou de consciências desencarnadas. E muitas dessas irradiações, elas são desequilibradas. E aí a pessoa está captando, ela já não está muito bem, já não vive com lucidez nisso aí, já não faz a reforma íntima dela muito bem,
e tudo isso aí está intensificando o estado interno dela de desequilíbrio, seja ele qual for. E a pessoa acha que é dela. Então, como que eu vou separar o joio do trigo se eu não sei nem distinguir aquilo que é meu? Se eu não sei nem observar aquilo que é meu? Por isso a gente entra fazendo essas comparações. O estado que eu estava, o estado que eu tô. O que que eu não estava percebendo e agora eu estou percebendo. O que que eu estava percebendo e agora não estou. Aquilo que estava lá e que estava desconfortável e que eu consegui superar. Isso tudo é de suma importância. Então, apesar, não sei se ficou algum ponto para trás, mas e aí o encerramento, conclusão. Quando eu começo, eu tenho que começar com um comando. Eu esclareço para o universo, esclareço para os mentores. Estou começando. Quando eu encerro com um comando. Estou encerrando. Acabou. Então a minha intenção ela tem que ser clara, o meu comando tem que ser claro. Como diz um professor que eu tenho, né, o exemplo mais claro dele, no início lá da Bíblia hebraico-cristã que a gente tem. Faça-se a luz. E a luz foi feita, é um comando reto, objetivo, claro, sem titubear, sem distorção. Então, através desses movimentos, todos que eu trouxe, de uma maneira lúcida, eu vou me desenvolvendo energeticamente, em termos de sensibilidade, porque não necessariamente eu preciso sentir tudo isso aí no começo. Às vezes minha sensibilidade está ofuscada. Não tenho muitos recursos, não trabalho muito com isso aí. Mas está tudo certo. Se você está com convicção, está seguindo ali certinho, sem titubear, pode ter certeza que a energia ela está sendo trabalhada no teu corpo. É uma questão de tempo até que essa sensibilidade aconteça para você perceber cada vez melhor. Então, tudo isso são passos que a gente vai lapidando, que a gente vai trabalhando, que a gente vai melhorando, que a gente vai exercitando rumo ao autodomínio energético, que é quando eu, pelo poder da minha vontade, eu manifesto, eu desenvolvo essas coisas de uma maneira rápida e tranquila e natural, como se fosse escovar o dente, como se fosse almoçar, como se fosse fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, de uma maneira natural, porque as energias elas me pertencem, não só fazem parte de mim, mas como estão no meu entorno. Então seria natural nós lidarmos com isso no dia a dia. Pessoal, o vídeo era esse de esclarecimento, espero que vocês tenham entendido. Façam esse exercício quantas vezes forem necessários para poder ir pegando esses pontos, tá? Por isso que ele foi construído de uma maneira mais lenta. A velocidade da minha fala é uma velocidade mais lenta para vocês poderem ir observando tudo isso aí e desenvolvendo no dia a dia sem a necessidade do recurso do áudio guiado. Mas para isso, né? Então vocês têm uma pincelada do todo agora e os próximos exercícios eu vou fatiando cada um desses pontos, a começar pelo relaxamento, cada um deles para poder ir desenvolvendo, para poder ir ali lapidando e trabalhando esse evento em específico, certo? Então, nos vemos no próximo exercício. Espero que tenha ficado claro. Um grande beijo para vocês.